Fala, meus lindos! Tudo certinho? Professor Matheus com vocês. Seguinte, hoje, por motivos pessoais, eu não consigo dar essa aula para vocês, mas trouxe para vocês aí uma aula muito especial, tá? Uma aula diferente. A gente vai fugir um pouquinho da apostila e vamos entrar num conteúdo que vocês devem curtir muito, que são jogos, né? Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre teoria de jogos. Vocês, com certeza, devem ter vários jogos eletrônicos que vocês curtem, ou esportes, enfim, é um negócio muito do nosso cotidiano. E hoje a gente vai estudar um pouquinho da teoria por trás. Simplesmente, galera, não é só jogar joguinho e tal, ganhar do coleguinha no play, mas tem todo um estudo por trás disso, inclusive nos esportes tem toda uma estrutura muito grande, cada vez mais. Eu quero trazer um pouquinho para vocês hoje para vocês entenderem melhor como que funciona tudo isso, tá? A gente vai estudar um caso específico, assim, mas muito, muito legal. Gostaria que vocês pegassem o caderno de vocês, anotassem tudo e dessem uma pesquisada além, até quando eu instruir ali durante a aula. E vamos que vamos lá. Estudar um pouquinho sobre teoria de jogos. Tá, professor, o que, que a gente vai relacionar aqui de jogos e matemática? Basicamente, a pergunta principal da aula de hoje é como modelar matematicamente um jogo, tá? Então, como modelar matematicamente um jogo. Vocês devem saber que, cara, para criar um jogo tem muito trabalho, o cara está estudando qual possivelmente vai ser a tua estratégia para ganhar aquele joguinho, né? O que será que o usuário, que a gente costuma chamar de usuário, quem está jogando, né? O que será que ele vai pensar em fazer? Nessa fase aqui, o que será que ele vai tomar como decisão, né? Para ganhar o joguinho, para passar de fase. Cada coisa tem um. Quem está criando pensa e quem está jogando também. Então, de alguma forma, tu tem que prever para prever nível de dificuldade, para talvez vencer o teu adversário no joguinho, né? Ah, o que que o meu oponente aqui vai fazer nesse passo? Será que ele vai tomar essa decisão? Se ele tomar essa decisão, eu vou escolher fazer isso. Se ele decidir a outra coisa, eu vou decidir fazer essa outra. Então, cada vez você está pensando nos teus movimentos e também no movimento da pessoa que está jogando contra você. Assim como quem criou o joguinho também está pensando em toda uma estratégia e possibilidades para você desenvolver isso. Então, teoria de jogos é um campo imenso, gente, tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho e, primeiramente, a gente vai definir, tá? Algumas coisas para começo de conversa. Então, bora lá, ó. Primeira coisa, então, gostaria que vocês anotassem cada coisa que a gente for estudando aqui, tá? Inclusive observações, coisas que eu for falando. Então, primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que é um jogo? O que será que é um jogo? Vocês podem anotar, pausar o vídeo por um momento e anotar no caderno aí, tentar descobrir o que, que seria um jogo. Como que será, né, que é um joguinho? Então, anota aí, pausa um instantinho. E a resposta mais completa para tudo isso eu vou dar agora, tá? Abrangendo um negócio muito maior. Porque aqui, galera, vocês vão ver que jogo vai até além de joguinho de celular, joguinho de play, de esportes. Vai para coisas muito além, como o exemplo que a gente vai ver a seguir, logo mais para frente. Então, assim, ó, o que é um jogo, né? Um jogo, a definição mais formal aqui vai ser a seguinte resposta, ó: qualquer interação entre duas ou mais pessoas. E aqui, por pessoas, não é simplesmente pessoa, tá? Pode ser, por exemplo, a máquina, né? Quando tu está jogando contra o computador, ou quando você está jogando um joguinho de celular, tá lá o software rodando também. Então, esse pode ser você como pessoa e o software atuando como a outra pessoa. Ou qualquer agente de decisão, que vai ser chamado aqui. Uma dica aqui, gente, essa aula está inspirada numa aula do professor Leandro Morgado, tá, da Universidade Federal de Santa Catarina. É uma aula muito legal, eu estou trazendo um campo um pouquinho, talvez, diferente, mas ele tem lá
uma pesquisa muito massa sobre esse assunto. Se vocês quiserem pesquisar depois no canal dele, eu recomendo bastante, tá? Então, qualquer interação entre duas ou mais pessoas, essa seria a definição de jogo formal, tá? Então, pode ser um jogo de par ou ímpar? Pode. Pode ser um jogo de xadrez? Pode. Um jogo de futebol? Pode. Um jogo de pega-pega? Enfim, qualquer jogo, gente, é uma interação, uma troca que pode envolver duas ou mais pessoas. Pode envolver um grupo de pessoas. Pode envolver... Só não pode um só, né? Porque não tem como tu jogar contra ti mesmo. Não tem a menor graça, né? Você está tomando a decisão de e a outra, quando tu for fazer o papel da outra pessoa, tu já sabe a decisão que tu tomou, né? Então, sei lá, não faz muito sentido jogar contra si mesmo. Beleza? Então, tem que ser essa troca, essa interação. Ok. E aí, que elementos tem um jogo, né? Tem várias coisas que a gente vai definir aqui. E aqui eu vou listar, ó, algumas decisões, tá? Coisas que um jogo envolve, ó. Um jogo, qualquer jogo, vai envolver decisões estratégicas. Então, assim, por que, que não faz sentido você jogar contra si mesmo? Porque você sabe já a estratégia que você está usando, né? Não tem como você ganhar de si mesmo ou perder para si mesmo, não faz o menor sentido. Então, essas decisões estratégicas precisam de um certo oponente ou um negócio que você está jogando contra, né? E isso entra em vários aspectos da nossa vida, tá? Por exemplo, na economia. Aí você pensa, na economia, professor, o que, que é isso? Isso é um joguinho? Estou jogando com a economia? Enfim, sim, né? Na economia você precisa prever se vai ter inflação, crescimento de uma moeda, o que, que eu posso tomar de decisão aqui para valorizar o meu mercado, mas, enfim, pode desvalorizar em outra parte. Cara, envolve um monte de estratégias e isso também envolve conceitos de jogos, tá? Pode ser na política, tá? E na política, com certeza, né? Tá lá na época de eleição, cada estratégia que você toma, a pessoa que está competindo contigo vai tomar a estratégia dela, cada um pensando em ganhar. Então, na política, com certeza, tem estratégias que é como se fosse um jogo, né? Um jogo para as eleições. Esse ano tem eleição, então é um exemplo, né? Tá lá os dois candidatos competindo, tá? Assim como pode existir concorrência entre um país e outro, enfim, tem várias coisas na política. Tem várias aplicações em outros lugares, e aqui um exemplo bem clássico nos esportes, né? Acho que não tem nada mais clássico do que isso. Nos esportes, todo mundo sabe que um esporte é um jogo, né? Basicamente, você está competindo, se for um esporte individual, contra outra pessoa, se for um esporte em grupo, contra um outro time, uma outra seleção, e assim vai. E até, gente, isso vai em vários lugares mesmo, várias áreas, mas vai até no direito, tá? Até no direito a gente tem teoria dos jogos por trás, tá? Quando está um advogado batalhando com outro lá, tudo isso, decisões de um certo juiz vai tomar, tudo isso envolve teoria de jogos. Cada passo que um advogado dá, o outro também vai tomar a decisão dele, né? Cada um querendo ganhar. Massa? Então, inclusive no direito aqui, a gente vai trazer umas aplicações bem legais, vai ter um exercício ali muito legal, tá? Muito legal. Vamos avançar. Gostaria que vocês, caso estejam, não consigam copiar a tempo, pausa o vídeo, tá, gente? Pausa e acompanha. Ok, então isso aqui é para definir basicamente o que é um jogo e em que áreas que o jogo pode estar, tá? Ele vai muito além dos jogos no conceito tradicional do nosso dia a dia. E isso é uma área de grande interesse de pesquisa cada vez mais, né? Você pode pensar, professor, eu posso trabalhar com isso no videogame, pensando o que um meu jogador, a pessoa meu usuário vai querer para o jogo dele. Pode trabalhar no mercado, se você for trabalhar com economia, no direito, na matemática, esportes. Cara, tem muita área de pesquisa. Nos esportes, por exemplo, tá lá, o jogo vai para os pênaltis. Aí chega um carinha com um tablet, talvez você já tenha visto, chega o carinha com o tablet ali e fala pro goleiro, esse cara costuma bater no canto direito rasteiro. Esse outro cara aqui, tudo isso são estratégias, tá, gente? Estratégias que o cara está estudando no jogo. E envolvem muitos jogos, não só no futebol, envolvem várias coisas, tá? Cada jogo tem uma estratégia.
no vôlei lá o carinha, esse cara costuma levantar para esse outro carinha atacar. E normalmente é esse carinha aqui que ataca, ou esse outro, ou esse levantador gosta mais de fazer tal jogada. Enfim, é toda uma estrutura muito grande. Simbora lá então? Ó, antes de a gente ir direto para o nosso exemplo, vamos dar uma olhada em elementos, tá? Elementos de um certo jogo. Então, eu vou dar uma resumida aqui nos elementos. Tem mais ainda, tá? Mas os principais que a gente vai tratar aqui em elementos de um jogo são, basicamente, os jogadores, né? Os jogadores é fundamental que a gente tenha pelo menos 2 jogadores. Pode ser que o outro jogador seja uma máquina, por exemplo, né? Você está jogando um joguinho de celular, você está jogando contra o celular. Então, você é um jogador e o celular seria o outro, tá? O software que está rodando ali. Mas, enfim, tem que ter pelo menos 2 jogadores. E uma outra coisa muito importante são as estratégias, né? Então, de forma resumida, a gente tem essas 2 coisas aqui. Qual é a estratégia que eu vou usar para ganhar essa fase aqui? Tu tá lá jogando Candy Crush, aí tu tá, se eu descer essa pecinha aqui, eu consigo formar um 5zinho e vira um chocolate. Ou então encaixar essa outra pecinha aqui e aí vai virar uma balinha. Enfim, tá pensando várias estratégias para ganhar, desde jogos mais simples até jogos bem mais sofisticados, ok? E aí o grande jogo, o grande exemplo que a gente vai tratar nessa aula, tá? É esse dilema, esse joguinho que a gente chama de dilema do prisioneiro. E aí, galera, aqui eu quero muita atenção de vocês, tá? Dilema do prisioneiro. Quero muita atenção porque esse jogo é muito legal. A princípio pode até parecer contra-intuitivo. Eu vou dar um tempo para vocês pensarem. Pode discutir em grupo, tá? Pode chamar o amigo de vocês aí, discutir para ver qual que é o caso que vai acontecer. Eu já vou detalhar mais, mas não precisa pensar sozinho. Pode pensar sozinho se quiser, mas pode também pensar em grupo. Então, simbora. Ó. Dilema do prisioneiro. O que que acontece, gente? Aqui primeiro eu gostaria que vocês anotassem, tá? Anotassem o que está acontecendo nessa história. Ó. Então, tá rolando lá, a polícia prendeu 2 acusados, tá? Então, tem 2, vou anotar assim por tópicos, ó. Temos duas pessoas acusadas, tá? 2 acusados. E aí esses 2 acusados, eu vou chamar eles de A e B, tá? A e B. Pode ser qualquer 2 nomes aqui, né? Duas pessoas são acusadas de um certo crime. E aí esses 2 acusados são o A e o B. O que que acontece, gente? A polícia ela não tem evidências suficientes para prender os 2. Ela assim, com certeza, muito provavelmente são esses 2 aqui que são culpados. Sabe, a polícia investigou e chegou nesses 2 suspeitos aqui. Esses caras são as pessoas que cometeram certo crime. Mas a gente não tem provas ainda suficientes para que eu acuse, que eu prenda os 2. Tipo assim, vou prender os 2 e por quanto tempo? Não sei, eu não tenho provas suficientes ainda. O que a polícia vai tomar como estratégia, então? Ela vai pegar os 2 acusados e vai separar eles em salas, tá? Vai colocá-los em salas separadas. Então, os 2 estão em salas separadas e um não vai ter a menor ideia do que o outro vai tomar como decisão. Se ele vai dedurar ou se ele vai ficar quieto. Enfim, não vai ter ideia, tá? E aí você pode pensar, mas os 2 podem conversar ali antes de decidir fazer alguma coisa. Mas a polícia ela vai fornecer benefícios que a gente chama de delação premiada, né? De acordo com a tua opção, você pode ganhar ou perder algumas coisas. Então, a polícia vai fornecer a famosa delação premiada. Se você confessar o crime, então você pode diminuir a tua pena, certo? E aí você pode pensar, tá, eu combinei com o carinha o A ali, né? Pode ter, eu combinei com o B e tal, mas vai que ele me dedure, né? Eu acho que se ele me dedurar, pode dar ruim para mim. Então, tá esse joguinho aí, tá um jogo entre os 2 prisioneiros, ok?
E aí, o que acontece, tá? A polícia ela vai fornecer as seguintes situações. Ó. São 3 tópicozinhos. Vou botar como 1, 2 e 3, tá? No 1, o que acontece? O que acontece? Se um confessar e o outro negar. Então, assim, ó, imagina que o primeiro carinha confesse e o segundo negue. Se isso acontecer, gente, a pessoa que confessar, eu vou colocar aqui, ó, 2 pontinhos, a pessoa que confessar, ela não vai ser presa, tá? Vai ficar 0 anos preso, nenhum. E a pessoa que negar vai ficar 10 anos preso. Basicamente assim, ó, o primeiro cara falou, não, a gente realmente fez tal crime. E aí o outro carinha foi lá e negou. Então, como esse cara confessou, a polícia já tinha provas. Quando esse cara confessou, ela dá o benefício da delação premiada para ele. Então, ele sai livre, enquanto que o outro, que negou, vai ficar preso 10 anos. Tá? Essa é a situação. Beleza. A seguinte situação, a segunda que a gente vai ter, vai ser quando ambos confessarem, ou seja, os dois confessarem que cometeram um crime. Então, se os dois confessarem, cada um dos dois vai ficar preso 5 anos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 5 anos. Então, basicamente, eu estou colocando entre parênteses, tipo assim, ó, na primeira é o tempo que um vai ficar preso, no segundo é o tempo que o outro vai ficar preso, tá bom? Então, nesse primeiro carinha aqui, ó, esse cara vai ficar preso 0, o outro vai ficar preso 10. Aqui, os dois vão ficar presos 5 anos, beleza? E no terceiro caso, eu vou ter a situação em que ambos negam o crime. Então, os dois negaram o crime. Se os dois negarem o crime, lembra da seguinte situação: a polícia sabe que os dois são os principais suspeitos, que provavelmente são os culpados, mas ela não tem provas suficientes ainda. Então, o que vai acontecer? Os dois vão ser presos por 1 ano. Beleza? Então, nessa situação aqui, os dois vão ser presos por 1 ano, exatamente 1 ano. Ok? Esse é o dilema do prisioneiro, gente. Temos os dois prisioneiros, de acordo com a opção, vai ter esses tempos de pena. Se um confessar e o outro negar, o que confessou sai livre e o que negou fica 10 anos preso. Se os dois confessarem, os dois ficam 5 anos presos. E se os dois negarem, os dois ficam 1 ano presos. Agora, eu quero que vocês pensem com vocês aí, pode discutir com a turma e tentem descobrir qual é a situação mais provável que aconteça. Será que os dois vão ficar 1 ano presos só? Será que eles vão ficar 5? Será que um vai ficar livre e o outro vai ser preso por 10 anos? Ou vice-versa? Então, quero que vocês discutem aí e tentem descobrir quanto tempo cada um vai ficar preso, qual que é a situação mais provável, tá? E por quê? Então, quero que vocês pensem e justifiquem. Então, pausa o vídeo agora e discute aí, gente. Tenta descobrir, beleza? E aí eu já volto trazendo a resolução para vocês. Ok? Beleza. Então, dá uma pausa aí e simbora. Então, assim, gente, para continuar aqui, eu vou trazer a situação, vou organizar esses caras, depois que vocês discutiram. Eu vou organizar isso daqui numa tabela, tá? Para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então, nessa tabela, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar, deixa eu só ajustar aqui. Deixa eu usar uma forma. Vamos lá. Vou criar uma tabela grande. Ops. Ha, tô bonitão, hein? Agora vai criar, deixa eu ver, vou criar um retângulozinho aqui. Tcharam. Mais um retângulo aqui. Eu quero que vocês desenhem essa tabela aí, tá? Desenha no computador de vocês também. Vai lá. Ó, desenha ela bonitinha. Mais bonita que a minha. Eu tenho certeza que vocês conseguem desenhar muito melhor que eu. Essa ficou ruim, hein? Deixa eu fazer de novo. Deixa eu fazer aqui em cima. Ah, top. E aqui, ó.
Essa não deu. Show. E aí as duas linhas para completar, essa eu nem vou usar mais a forma. Só desenhar as duas linhas. Galera, pode pausar depois o vídeo e tenta descobrir. Tenta desenhar a tabela bem perfeitinha, tá? Tenta desenhar ela assim, ó, bem certinha. Vocês vão conseguir desenhar melhor que eu, tá? Ó, aqui vocês colocam o jogador, deixa eu ver, pode ser o jogador 2, tá? E aqui vocês vão colocar, nessa daqui, coloquem o jogador 1. Vai escrever deitado é difícil, hein? Jogador 1. Difícil, mas deu. Ó, jogador 1 e jogador 2. Aqui então, ó, a primeira situação. Ops, deixa eu afinar essa ponta de novo. Primeira situação então. O jogador 2, ele tem a opção de confessar. Confessar o crime, no caso, né? Esse cara pode confessar o crime. E no caso do jogador 2, é como se fosse um dos carinhas lá. Tem o A e o B, né? Poderia se chamar de A e B aqui. Confessar e negar. Ele tem as duas opções. Assim como o jogador 1, né? O jogador 1 pode confessar o crime também ou negar o crime. E agora a gente vai listar aqui nesses 4 quadradinhos que temos aqui as opções, o que acontece com cada um, tá? Na forma desse par ordenado aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte, ó. O que acontece se os dois confessarem? Então vamos olhar aqui a nossa situação, né, que eu tinha listado ali em cima, da delação premiada. Se os dois confessarem, vai ser o caso 2, ó. Ambos confessaram. Então eu vou ter que cada um vai ficar preso 5 anos, ok? O primeiro jogador, esse carinha aqui, ó, esse tem a ver com o jogador 1 e esse daqui tem a ver com o jogador 2, tá? Sempre assim, o primeiro tem a ver com o jogador 1, o segundo com o jogador 2. Então, se os dois confessarem, os dois ficam presos 5 anos, ok? O que acontece se o jogador 1 confessar e o jogador 2 negar? Se o jogador 1 confessar e o 2 negar, vai ser esse caso aqui, o caso 1, ó. Quem confessa fica preso 0, não fica, no caso, né? E quem nega fica preso 10 anos. Então, cai nessa situação aqui. O que acontece se o jogador 1 negar e o jogador 2 confessar? Então, quem nega fica preso 10, né? Quem nega fica preso 10. No caso, o jogador 1 negou, então ele vai ficar preso 10. E quem confessa fica preso 0. Ok? Sempre lembrando, né? O primeiro carinha aqui tem a ver com o jogador 1 e o segundo com o jogador 2. E se os dois negarem, a gente cai no caso 3 ali, né? Cada um vai ficar preso 1 ano. Tudo bem, gente? Conseguiram entender aqui? Sempre, ó, o primeiro espacinho tem a ver com o jogador 1, tá? Que está em azul. E o segundo tem a ver com o jogador 2. Ó, se os dois confessarem, 5 anos para cada. Se os dois negarem, 1 ano para cada. Se o jogador 1 confessa e o jogador 2 nega, então o que confessou fica preso 0 e o que nega fica preso 10. Ok? E se o jogador 1 nega e o jogador 2 confessa, então como ele negou, ele vai tomar 10 anos e o outro que confessou vai tomar 0, né? Beleza? Então é isso que acontece aqui nas situações. Ok, gente. Aí continuando aqui o nosso problema, a gente vai pensar o seguinte, né? Qual que provavelmente é a situação que vai acontecer? Vocês podem pensar, cara, eu acho que os dois vão optar pelo 1 ano ali, né? Porque daí os dois ficam presos 1 ano e deu, né? É só os dois negarem o crime. Muita gente pode pensar que é isso. Mas será que é isso que realmente vai acontecer? Será, né? Então, assim, gente, tem um conceito importante que são estratégias. A gente está vendo que todo jogo envolve jogador e envolve estratégias. Então, assim, basicamente a gente tem estratégias, 2 tipos de estratégias. As dominantes e as dominadas. O que acontece? Você sempre vai tentar ganhar o jogo, né? Não vai querer perder o jogo. E se você vai querer ganhar o jogo, você vai escolher as estratégias dominantes, né? Você não vai querer escolher as dominadas, porque senão você vai perder.
Basicamente é isso. Então, quando o jogador 1 vai querer ganhar, ou seja, ele vai querer ficar o menor tempo possível preso, e o jogador 2 também, ele vai querer ficar o menor tempo preso. Então, basicamente, os dois ali estão em salas separadas, um não sabe da decisão do outro, tá, gente? Pode ser que o jogador 1 tome uma decisão, o jogador 2 tome a outra, nenhum dos dois sabe o que está rolando. Então, tu vai imaginar, vou tentar pensar o que ele vai tomar como decisão, né? E a partir daqui, eu tomo a minha. Mas tu tá só supondo, não sabe o que vai ocorrer realmente. Beleza? Então, aqui essa estratégia, que é um ponto que eu quero só indicar uma coisa para vocês. Tem até um estudo em cima dessas estratégias aqui, tá, gente? Tem um estudo muito famoso, e esse estudo é chamado de Teorema de Nash. Teorema de Nash. Cara, esse estudo é muito famoso, tá? E eu recomendo que vocês assistam um filme sobre o matemático que estudou isso. O grande matemático que estudou isso, John Nash. E aí o filme que eu quero indicar... Depois, quando vocês tiverem um tempinho, assistam esse filme, tá? Uma Mente Brilhante. Já assisti ele, é muito legal, tá? Então deem uma olhada nesse filme. Assistam ele, tá, gente? Muito legal. Então, uma indicação aí para vocês fazerem. Então, basicamente, o Nash ele estudou, será que essas estratégias dominantes dominadas, né? O que o jogador vai tomar como decisão? Vou escolher isso, vou escolher aquilo, enfim. E essas estratégias aqui vão ser suficientes para a gente resolver o nosso problema, tentar decidir qual que vai ser o caso que vai ocorrer aqui. Então, a gente tem alguns casos, mas qual será a situação mais provável que aconteça? Beleza, gente? Eu vou apagar essa parte da estratégia aqui, que é a indicação. Então, gostaria que vocês, caso queiram copiar, pausem o vídeo um instantinho. Eu vou apagar porque eu vou precisar de um certo espaço, tá? Para a gente estudar aqui qual que vai ser a situação mais provável que aconteça. Deixa eu só fazer aqui de novo. Então, vamos lá tentar descobrir. Ó. Então, tá ali, né? Tá lá a nossa tabelinha. E vamos tentar descobrir o que vai acontecer muito provavelmente, tá? O que será que muito provavelmente vai acontecer? Vamos lá, gente. Então, assim, ó, vamos partir do caso do jogador 1, ok? Tá aqui o nosso jogador 1. A gente quer descobrir qual que é a melhor estratégia para ele. Qual que é a melhor decisão para ele tomar aqui, para ele ganhar o jogo. Ou seja, para ele ficar o menor tempo possível preso. E vocês vão ver que é muito contra-intuitivo. Então se liga nessa parada aqui. Olha só, vamos pensar, né? O jogador 1, na hora que ele vai tomar a decisão dele de confessar ou negar o crime, ele vai ter que tentar pensar qual é o que o jogador 2 vai fazer, né? Aí você pensa, o que será que o outro cara lá vai fazer e que eu vou ter que tomar a decisão aqui para ficar o menor tempo possível preso? Então o jogador 1 vai pensar, ó, vamos lá, né? Se eu escolher se o jogador 2, vamos pensar, tá? Se o jogador 2, vou botar assim, ó, jogador, abreviar, jogador 2, o que acontece se ele negar? Então, assim, o que aconteceria se o jogador 2 negasse, né? Qual seria a melhor decisão para eu tomar? Se o jogador 2 nega, eu tenho essa coluna aqui, ó, uma coluna mais importante. Tá vendo? Essa é a coluna que fica em destaque. Se o jogador 2 nega, vamos lá, a gente tem os seguintes casos. Se o jogador 1, ó, o jogador 2 negou, tá? Então ficamos com essa coluna aqui. Então o jogador 1 pensa, se eu negar, eu vou ficar um ano preso, ok? Se eu negar, eu fico um ano preso. Porém, se eu confessar, eu vou ficar nenhum ano preso, né? Eu vou ficar 0. Então, se ele negou, eu vou escolher confessar, né? Porque daí eu vou ficar 0 anos preso. Entendeu? A tua estratégia, gente, é sempre ficar o menor tempo preso. Se o menor tempo preso para você, caso o outro cara negue, o teu menor tempo preso vai ser 0. Então, se o cara negou, eu vou escolher, vou botar aqui, ó, vou escolher confessar, ok? Então, eu vou escolher confessar. Então, é isso que acontece se o jogador 1
se o jogador 2 nega. Se o jogador 2 nega, o jogador 1 vê que vale mais a pena para ele confessar o crime, porque se ele negasse também, ele ia ficar 1 ano preso, mas se ele confessasse, ele ia ficar 0. Entenderam a ideia? Agora vamos pensar assim, ó, o que acontece se no pensamento aqui do jogador 1, vou botar segundo caso aqui, deixa eu botar de azul também, né? Os dois eu coloquei, associei ao vermelho. Então vamos pensar na seguinte situação agora. Tá de preto, aqui embaixo. Então assim, o jogador 1, a primeira estratégia foi, se o cara nega, valeu mais a pena para mim confessar, né? Ok. Mas tem que lembrar o seguinte, ele não sabe qual é a decisão que o jogador 2 vai tomar, né? Primeiro ele supôs que se ele negasse, valia mais a pena confessar. Mas o que aconteceria se o jogador 2, ao invés de negar, confessasse? Tá bom? Ok, ele poderia ter negado, mas e se ele não nega, né? E se ao invés de negar, ele confessa? Aí a situação talvez seja um pouco diferente. Vamos tentar descobrir o que rola aqui se ele, ao invés de negar, confessa. Então, vamos pensar o seguinte. Se ele confessa, a gente tem essa primeira coluna aqui como a que acontece, entendeu? Ó, o jogador 2 confessou. Se ele confessou, é isso que vai acontecer. Ó. Estamos na coluna em que o jogador 2 confessa. Aí você pensa, tá, então qual é a melhor decisão, né? Será que a melhor decisão para mim é negar ou confessar? Vamos ver. Então, olha só, se o jogador 2 confessou, o jogador 1 vai pensar, tá, se eu negar, eu vou estar nessa segunda coluna aqui, negar. Então, eu vou ficar 10 anos preso. Ixi, essa não é uma boa opção não, né? Então, e se eu confessar? Se eu confessar, eu vou ficar 5. Então, se o cara confessou, vale mais a pena para mim confessar também, né? Vale mais a pena para mim escolher a opção confessar. Porque se eu nego, eu vou ficar preso 10 anos, né? E se eu confesso, eu fico preso 5. E olha que loucura, galera. Olha que coisa maneira. O que acontece? O jogador 2, se ele supõe que o jogador 2 negou, ele vai escolher confessar, porque para ele vale mais a pena ficar preso nem um ano do que ficar preso 1, ok? Mas se ele supõe que o jogador 2 confessou, também vai valer a pena para ele confessar, porque se o jogador 2 confessou, se ele negasse, ele ia ficar preso 10, e se ele confessar, ele ia ficar preso 5. Então, em ambos os casos, se o jogador 1 supõe que ele nega ou que o outro cara confessa, valeu mais a pena para ele confessar. Que doideira, né? Então, não importa se o outro cara negou ou se o outro cara confessou, a opção melhor para ele vai ser confessar. E aí, toda essa ideia que a gente está usando para o jogador 1, quando a gente fosse falar do jogador 2, se vocês pararem aí e tentarem analisar a mesma coisa, você vai ver que para o jogador 2, a melhor decisão também sempre será confessar. Opa, mas aí se o jogador 1 confessa e se o jogador 2 confessa também, qual é o caso que a gente vai ter, né? A gente vai ter esse caso bem aqui, ó, em que ambos ficam presos 5 anos, né? Então, ambos vão ficar presos 5 anos. E ó que legal, né? A princípio, quando a gente parou para pensar lá no início, você poderia pensar, tá, a situação melhor aqui talvez seja cada um ficar preso 1 ano, né? Para eles, né? Claro, os dois. A situação melhor será ficar preso 1 ano. Mas quando tu isola os dois, cada um numa sala separada, e fornece esse benefício da delação premiada, um não sabe o que o outro vai escolher. Pode até pensar, não, mas eles podem ser coleguinhas ali e decidir que os dois vão negar e os dois vão ficar presos 1 ano. Mas, cara, tu vai realmente confiar que o outro vai negar? E se o outro confessa? Aí lascou muito pra ti, né? Porque se um confessa, o que negou vai ficar 10 anos preso. Então, não tem como confiar. Os dois vão sempre escolher a melhor decisão para eles mesmos. Não para o outro, vai escolher para ele mesmo. E é assim que funciona um jogo, né? Num jogo, você vai sempre querer ganhar. Não importa qual seja o teu jogo aí, você sempre quer ganhar. Então,
Nesse caso, para ambos valia mais a pena confessar, e os dois, a situação que ia ocorrer é que os dois iam ficar presos 5 anos, né? Então esse é o caso. E essa é a solução do nosso dilema do prisioneiro. Muito louco, né, gente? Muito doido, porque assim, parecia ter um caso melhor, mas o caso que acontece é esse daqui. Galera, se vocês tiverem alguma dúvida, pausa o vídeo, volta e discute aí com a sala, tá, gente? Tem quem não entendeu, tenta discutir ali com quem entendeu por que, que esse é o caso que realmente acontece, de ficar realmente 5 anos preso. Beleza? Show, gente? Então, o seguinte, gente, baseado nesse dilema do prisioneiro, então, eu quero deixar essa inspiração aí para vocês pesquisarem mais sobre o dilema do prisioneiro. Inclusive, eu gostaria que vocês jogassem lá no Google e estudassem uma situação, tem até um problema envolvendo os postos de gasolina, que é esse probleminha que está bem aqui, ó. Se vocês derem uma olhada, bota assim, dilema do prisioneiro no Google. E você vai, no primeiro site que aparece, vai aparecer falando sobre o dilema do prisioneiro e também sobre postos de gasolina e como que funciona a concorrência, tá, gente? Então você pode pensar que o jogo pode tem a ver com a concorrência na economia, né? Economia num posto de gasolina, numa loja competindo com outra. Enfim, é muito amplo esse conceito, então eu gostaria que vocês dessem uma olhada. E o probleminha é baseado nessa tabela aqui, tá? Eu desenhei ela aqui do lado, mas lá no site está explicando bem melhor. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais nesse conceito, eu indicaria que vocês dessem uma pesquisada a fundo aí e avançassem ainda mais. Fechou, meus lindos? Abração, a gente se vê logo, logo e espero que vocês tenham curtido essa aula. Fechou, galera? Abraços e até a nossa próxima aulinha aí. Abraço.